Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabur e vamos a mais um episódio do Socialismo do século XXI. Bora lá? Já fazia quase 10 dias que ocorreu o debate que participei com a Renata Barreto no programa Inteligência Limitada, no podcast gigantesco do meu amigo Rogério Vilela. E as pessoas vêm me cobrando uma posição sobre o que aconteceu ali, né? Porque houve uma repercussão muito grande, ponto de, por exemplo, o Reinaldo Azevedo ter feito 3 tweets sobre o debate, o Gregório do Vivier também ter feito comentários, né? Ou seja, o meu Twitter aumentou em 30 mil seguidores originalmente. Enfim, foi uma repercussão imensa e o vídeo já passou dos 500 mil visualizações já há muito tempo. E opiniões diversas aparecendo, ou seja, pessoas que até tinham discordâncias viscerais comigo, vindo me cumprimentar, enfim. É o que eu coloquei no tweet, que rolou uma catarse ali, né? Mas o importante aqui é trazer um pouco para vocês o que rolou naquele dia, né? Ou seja, não só naquele dia, mas também desde o convite que foi feito desse debate até o dia do próprio debate. Primeiro que eu fiquei surpreso quando o Rogério Vilela falou comigo sobre essa possibilidade de debate com ela, né? Eu não conhecia a Renata Barreto, para tratar de capitalismo e socialismo, e desde então eu comecei a não me preparar propriamente dito, mas começar a tomar conta, a tomar pé da situação em que eu ia encontrar no dia desse encontro. Então eu comecei a navegar nas redes desse pessoal todo que ela representa. Eu não sabia que ela tinha uma capilaridade muito grande, um público bem de extrema direita, né? Com certo nível de agressividade em redes sociais, mas redes sociais, tanto é que quando eu me encontrei no debate antes e depois, nós somos super gentis um com o outro, não teve nenhum problema. Conheci o marido dela, uma figura muito gente boa, inclusive, né? Mas as redes sociais dela, assim, uma agressividade muito grande, principalmente contra a esquerda, tudo aquilo que vocês imaginam que é essa rede que o bolsonarismo representa, mas que o Olavo de Carvalho, durante muito tempo, ele construiu isso de forma meticulosa, ou seja, uma rede de formadores de opinião, evidentemente, que não vai entrar em detalhes de como se financia isso, porque teremos muito tempo, mas que conseguiram uma penetração muito grande na sociedade. Hoje, eu calculo que eles têm, por exemplo, eles têm uma capilaridade 10 a 15 vezes maior do que toda a esquerda nas redes sociais juntas. Então, eu estava lidando com uma pessoa que é colunista da Jovem Pan, tem milhares de seguidores no Instagram, 800 mil seguidores no Instagram, e ela é a chefe da plataforma de um curso em que envolve todo esse pessoal, a começar pelo Rodrigo Constantino, entre outras figuras famosas do campo da extrema-direita. Então, tu estaria lidando quase que com a substituta do Olavo de Carvalho. Então, eu comecei a me preparar para esse tipo de um debate com uma pessoa com as características dela, com as características dos personagens que o próprio Olavo de Carvalho forma, né? Então, já sabia que não ia haver nenhum grande debate intelectual ali, ou seja, um debate intelectual em que haveria uma discussão de conceitos, uma discussão de experiências históricas sobre capitalismo e socialismo, né? E sim, um debate muito pautado, principalmente, como pode parecer pelo lado dela, por questões muito morais, né? Ou seja, então, o refúgio seguro dela ia ser sempre o conceito, que é um falso conceito de liberdade econômica, sabe? Comecei a perceber isso daí. Agora, qual que é o problema? O problema de um debate desse não é que você já... eu estudei muito mais do que ela, eu fiz doutorado, mestrado, escrevi tese, eu escrevi vários papers, eu escrevi 9 livros. Isso não quer dizer muita coisa num debate desse. Até porque algo que nos comentários fica muito claro, e nos seguidores dela também fica muito claro, eu tenho um problema de comunicação, não sou um bom comunicador, ou seja, uma coisa é fazer esse vídeo aqui, outra coisa é eu estar num debate, numa sala de aula, numa palestra, que eu tenho muita dificuldade para falar, que é fruto do autismo que eu fui diagnosticado. Eu só consegui conjugar uma frase bem elaborada com 5 anos de idade. Até 5 anos já tinha dificuldade de falar, e até hoje eu carrego comigo essa dificuldade, né, que não me ajuda em nada, muito pelo contrário, eu já perdi muito debate por conta dessa dificuldade. Então, o problema é muito mais de forma do que de conteúdo, enquanto que a Renata é uma pessoa que, além de ser uma pessoa com uma ótima aparência, uma pessoa claramente que se cuida, etc., ela obedece a um padrão de beleza que a sociedade aceita muito bem, etc., né? Ela é uma pessoa que fala muito bem em público, ela é uma comunicadora, ou seja, ela é uma pessoa que pode te engambelar tranquilamente com palavras, ou seja, então eu tinha muitas coisas que também não eram favoráveis a mim no debate desse, né? Então eu tive que montar uma estratégia anterior.
né? Eu conversei muito com a figura com os maiores economistas do mundo hoje, eu acho, com o André Roncalha, que é meu companheiro de Conexão Xangai, com o Wallace Moreira, para ver como que trataríamos certos temas, né? Estou aqui entregando para vocês. E nós chegamos à conclusão, né, de forma muito rápida, que o debate ia depender ia ser mais um campo da serenidade do que outro canto. Né? Então, minha companheira, por exemplo, ela foi, a Michelle, foi grande responsável por me manter, falar, cara, mantenha calma. Falei com Manuela Dávila, me consultei com Manuela Dávila sobre essas questões, de como lidar com certas contradições de debate como esse. Como uma pessoa com as características dela, eu falo aqui sem nada pejorativo, nenhuma coisa de homem nenhum. Eu sou contra a destruição de reputações, apesar terem se construído em cima disso, né, esse campo político e ideológico, né, mas sou contra isso, né, esse tipo de coisa. Vocês podem perceber que eu tive uma postura altamente respeitosa com ela durante o debate, o que não foi muito o caso dela, né? Ou seja, ela perdeu muito a linha durante o debate, né? Fora uma soberba muito grande, né? No dia do debate, por exemplo, ela fez vai aparecer aí, ela fez um tweet assim, em que praticamente anunciando que eu seria derrotado no debate, para anotar o número da placa, pegar papel e caneta, me chamando de ser humano, uma forma muito ruim de lidar com o interlocutor, né? Então ali já começou um clima, né? Um clima muito ruim, né? Então eu cheguei lá, assim, no ambiente do debate, né? Com muita convicção, evidentemente, do que eu queria fazer. E é isso que eu vou falar aqui daqui a pouco para vocês. Mas sabendo que ia estar enfrentando uma pessoa muito preparada do ponto de vista da comunicação, coisa que eu não sou, né? O que eu tenho, eu entendo um pouco de geografia, de história, enfim, dessas coisas todas, né? De China, né? Até que a gente fala muito sobre isso aqui. E como o debate era sobre capitalismo e socialismo, eu tive que montar uma estratégia muito particular para lidar com isso, né? Como que eu iria fazer? Primeiro, quando eu sabia que eu não estaria lidando com uma representante da Escola Austríaca de Economia, não é? Do porte de um amigo meu, um amigo nosso, aposentado da UERJ, o Biratã Iório, que é um grande representante desse corpo de pensamento, né? Que apesar de ser oposto ao que eu penso, eu tenho uma relação ótima com o Bira, né? Manda até um abraço para ele aqui. Uma relação maravilhosa com ele, nós demos aula juntos durante muito tempo. E ele é um austríaco, um cara que altamente sofisticado. Não concordamos com nada, concordamos cada vez menos, né? Então eu sabia que não ia estar debatendo com o Bira, né? Ia estar batendo com a Renata, não a diminuindo, né? Mas ela não tem, vamos dizer assim, não se percebe na trajetória intelectual dela, assim, uma elaboração intelectual de fundo sobre grandes questões. Certamente eu teria que montar uma estratégia em que os aspectos morais dela não sobressaíssem, porque quando se discute socialismo, é com isso que eles vêm, né? Ou seja, não adianta nós falarmos de geopolítica, não adianta nós falarmos de que um homem não constrói história e circunstâncias que ele escolhe, ou seja, não existe esse nível de debate com esse pessoal. Né? Ou seja, eles vêm com um argumento moral, mas não adianta a gente partir para esse tipo de argumentação, porque eles não têm como, eles não vão entender. Tanto é que quando eu falo que eu não era contra o capitalismo, que eu queria me apropriar do ponto mais alto daquilo que eu nego, ou seja, que é o desenvolvimento das suas produtivas criadas pelo capitalismo, aquilo ali eu dou um plano geral no programa no final. Né? Então eu sabia que não ia debater com alguém que tivesse domínio, por exemplo, mínimo de uma filosofia utilitarista clássica inglesa, ou mesmo do positivismo da filosofia clássica grega, ou seja, estaria tratando com a pessoa voltada a elaborar frases de efeito, né? E elaborar cursos, vamos dizer assim, aulas em cima de alguma ou outra publicação para falar mal do socialismo e falar bem do capitalismo. E tratar a questão do capitalismo como um conceito que tem como base a chamada liberdade econômica, ou seja, quanto menos Estado, mais capitalista o país é. Então, a estratégia que eu tracei, assim, que ficou muito claro, foi o seguinte: vou discutir com ela o que é capitalismo. Eu acho que é por aí que eu vou, né? Se pintar debate sobre o socialismo, a gente vai enfrentar esse debate, como eu tenho que enfrentar, mas é demonstrar para eles que eles não entendem de capitalismo. E que esse capitalismo que eles trabalham, que eles colocam como se fosse uma panaceia, ou seja, que graças a eles existe prosperidade, ele é tudo menos de livre comércio. Tanto é que ela faz aquela separaçãozinha básica que até marxistas fazem, alguns, né? Entre capitalismo de Estado e capitalismo liberal. Quando na verdade ficou muito claro isso, o capitalismo é uma criação estatal, a moeda é uma criação estatal e o próprio mercado são criações estatais, enquanto ela trabalha com trocas naturais.
né? Ou seja, nós marxistas nós trabalhamos com a elevação do domínio humano sobre a natureza e as formas de produzir que se inauguram a partir dessa elevação do domínio, né? Ou seja, e isso é levando ao surgimento de diferentes modos de produção ao longo do tempo. Eles não trabalham com isso, ou seja, é um grau de sofisticação que não existe ali, né? Então, a história do Hamilton, por exemplo, foi muito isso, né? Eu soube que ela esteve em Nova York assistindo a peça do Hamilton, né? E eu precisaria de um elemento que eu conseguisse trazer para mim a iniciativa do debate. O elemento que eu trouxe foi basicamente esse. Ela foi na peça do Hamilton, tal. O Hamilton é um homem que lutou pela liberdade, tal, aquela coisa toda que ela falou, né? No tweet dela. E eu levei o livro, que é um livro que eu trabalho nos meus cursos de teoria do desvio comparado, que é as cartas contra o livre comércio, que são as correspondências do Hamilton com Liszt, né? Que tem aquele documento clássico dele, que é o relatório sobre as manufaturas, né? E também tem as cartas que ele trocou com Liszt. Ou seja, para demonstrar que o primeiro secretário de Tesouro americano era uma figura que pregava abertamente a negação do livre comércio e pregava o protecionismo. E dali para cá, daquele momento em diante, foi demonstrar que o capitalismo ocorre de fato, quanto mais Estado, mais possibilidades existem do capitalismo alcançar a fronteira tecnológica. Ou seja, foi aí que o debate começou a fluir a nosso favor e em que aí nós fomos desequilibrando o jogo da comunicação. E é evidente que as coisas foram acontecendo, foram indo, né? E os argumentos caindo um por um, de certa medida, foi isso que aconteceu. E eu fui ficando cada vez mais tranquilo na medida em que eu vi que o bicho não era tão feio assim, né? Até chegar naquela história do Marx, por exemplo, do Ricardo, que da lei de ferro dos salários, porque ali não dá, né? Ali eu tive que interrompê-la, porque o que acontece? Você não interrompe num momento desse. Essas pessoas elas vão fazer cortes desses vídeos e espalhar nesse esgoto bolsonaristas nas redes sociais, né? Ou seja, então eu tentei evitar também que isso acontecesse, né? Que uma história dessa de que o Marx trabalhava com a lei de ferro dos salários é uma coisa impressionante, né? Até porque o Ricardo ele morre, se não me engano, em 1822 ou 1824. E o Marx nasce em 1618. Eles nem foram contemporâneos intelectuais. Então ali também já foi algo para deixar claro que, olha, você não leu Marx, né? Ou seja, uma pessoa que dá curso sobre socialismo, por exemplo, como ela, e capitalismo, ela não leu Marx e não leu Hamilton, por exemplo. Né? Ou seja, quando basicamente alguém que vai falar de socialismo, por exemplo, vai ter que falar do protecionismo das grandes potências, né? Como forma, por exemplo, de garantir reserva de mercado, como forma de alavancar os seus sistemas nacionais de inovação tecnológica, ou seja, é isso que faz o capitalismo. É a presença poderosa do Estado, porque o mundo é movido hoje através disso. Esse é o recado que eu tentei passar para ela. O mundo hoje ele é movido pelo quê? Ele é movido por grandes blocos de capitais, tendo à frente poderosos estados nacionais e que vão concorrer entre si e, se possível, fazer guerra em torno de novos mercados. Ou seja, assim que funcionam as coisas. E, enfim, eu acho que nós ganhamos o debate muito por conta de uma estratégia acertada e também por conta de não ter a soberba que ela teve no dia do debate. Ou seja, isso foi um erro dela, né? E mesmo de assumir com os erros dela durante o debate. Essa que é a questão. Outro ponto que eu acho que é uma coisa mais geral que nós temos que ter, que nós precisamos assim começar a ter em mente, é que muitos de nós aqui na esquerda que trabalhamos nas redes sociais, eu sou professor universitário que tem uma presença forte na universidade, eu publico livros, eu tenho uma presença institucional muito grande, ou seja, com publicações, com certo reconhecimento na minha área, né? Mas também eu decidi enfrentar o debate público, né? Ou seja, sair dos muros da academia para fazer o debate público. E nós não temos noção, muitas vezes, nós pegamos no geral, vamos dizer assim, os nossos influencers aqui nas redes sociais, e nós não temos noção do quão nós somos desunidos de um lado, né? Ou seja, muitas vezes é um atacando o outro, enquanto que o lado deles, pessoal, não tem unidade de ação o tempo inteiro. Eles agem em bloco e com um alcance muito maior do que a gente. Né? Então eles estão nessa brincadeira de nos destruir enquanto a nossa reputação há muito tempo. Eles vivem disso, de fake news, mentira, frase feita, frase de efeito, né? Eu sabia que ia enfrentar isso no debate, né? Tanto é que chegou num ponto de debate que ela viu que não tinha condições de debater, ela começa a fazer perguntas, né? Sabe? E tentando encontrar uma contradição, e aí que eu venho a derrota, porque modéstia à parte, nós comunistas, nós somos educados, e eles não, se ela soubesse disso, ela não teria cometido muitos erros, a entender o que é o capitalismo. A primeira coisa que nós aprendemos enquanto comunistas, quando nós vamos estudar, é como funciona o capitalismo.
né? E o que ficou claro no debate é que ela não sabe como funciona o capitalismo, e ela vende uma ideia de capitalismo cujos interesses são assim, são os piores possíveis, porque os índices de liberdade econômica, por exemplo, que é pagar menos imposto, é não ter, vamos dizer assim, leis trabalhistas, né? E mesmo o FMI, ele é um órgão que já destruiu, vamos dizer assim, intelectuais ligados ao FMI, esse índice de liberdade econômica. Então, eles não sabem o que é o capitalismo. Então, eles criaram uma noção de capitalismo para atender demandas específicas, né? De uma classe de rentistas muito poderosa, né? E eles não sabem como funciona. Então, ela se bateu com uma pessoa que conhece o capitalismo. Esse foi o grande problema dela, na minha opinião. Teve muito react ao vídeo, por exemplo, o Humberto Matos, por exemplo, do Rio Grande do Sul, fez um react, inclusive ele me critica, eu achei ótima a crítica que ele fez. O Luigi fez react, Galãs fez react, ou seja, aconteceu uma catarse nesse processo. E qual que é essa catarse? É que mesmo a direita, pessoal, a direita mais lúcida, né, não aguenta mais esse pessoal. E de repente, esse pessoal, eles nunca lidam com o contraditório. Eles debatem entre eles, a Jovem Pan, que tem uma baita audiência, debatem entre eles, né? Mas nunca debatem com o contraditório. E o erro da Renata, a meu ver, foi aceitar ir para o debate com o contraditório e não se preparar para esse debate. Ou colocar uma soberba muito grande que pegou muito mal para ela no final das contas. Então, eu acho que rolou uma catarse, você vê, Gregório do Vivier, Reinaldo Azevedo, muita gente veio nos abraçar nas redes sociais, né? E eu quero dizer aqui que eu não quero destruir a reputação de ninguém, eu quero dar um ponto final nesse debate, até porque a vida segue, né? Ou seja, sou uma pessoa cheia de compromissos particulares, de trabalho e tal, e eu queria dar um ponto final nisso, mas não queria deixar de expor aqui a minha opinião para vocês do que aconteceu, né? Ou seja, em grande medida, o papel que a minha companheira Michele cumpriu foi muito essencial na medida cara, vai ser uma batalha mental, não vai ser uma batalha intelectual, vai ser uma batalha mental, então ela me ajudou a me preparar nisso, a própria Manu Dávila, ela olha, Elisa, por aqui, não é por ali, e o André Roncalha e o Wallace, por exemplo, em questões pontuais de conteúdo, ou seja, eu não posso negar, por exemplo, que eles são pessoas que são muito fundamentais na minha vida, tanto é que uma das coisas que ficou muito clara no debate é que ela não tem o menor domínio das escolas econômicas, das teorias econômicas que influenciam o pensamento dela. Então, deve conhecer muito pouco a escola austríaca, deve conhecer muito pouco do pensamento monetarista e muito pouco do pensamento neoclássico. E muito menos do pensamento liberal clássico, que é David Ricardo e Adam Smith, por exemplo. Né? Ou seja, ficou muito claro que ela não tem o menor domínio sobre essas correntes de opinião. E eu sou obrigado a dar aula sobre essas correntes de pensamento nas aulas de economia política na UERJ, por exemplo. Né? Então, vai ficando claro, por exemplo, e vai se demonstrando com um debate desse, os limites, vamos dizer assim, os limites não conceituais e teóricos, né? Mas os limites ideológicos desse pessoal, né? Eles estão alcançando um teto, né? E eu acho que eles estão alcançando um teto que nós temos que ocupar, ou seja, nós temos que ir para cima deles nas redes sociais. Não com os mesmos métodos do que eles, mas não ter medo deles. Eu acho que essa é uma questão fundamental, né? É chamá-los para o debate, ou seja, nós instigá-los ao debate. Eu acho que trazê-los a debater conosco é uma arma fundamental para enfrentá-los e não fugir do debate deles, ou seja, eu não debato com fascista, eu acho que temos que debater, como o pessoal fala, né? Uma amiga nossa, Márcia Tiburi, um beijo para ela, muito querida, né? Ela disse que debatia com fascista, eu acho praticamente equivocado, né? Mas temos que debater com todos eles, porque eles têm que ser desmontados, desconstruídos, né? E acho que o nosso debate serviu um pouquinho para isso, né? Ou seja, ainda tem muito chão pela frente, né? É uma rede de mentiras, assim, e de negação da ciência muito grande, ou seja, na medida em que nós trabalhamos com conceitos como óleo de produção e eles de liberdade econômica, daí você já vê o negacionismo claro da ciência, eles trabalham com isso o tempo inteiro, né? Mas, enfim, foi importante para nós, no nosso campo, esse debate. Eu agradeço o carinho que eu recebi de muita gente, né? As críticas também, até porque eu tenho também meus problemas, principalmente de comunicação, que eu já expliquei aqui para vocês, né? E deixar, se eu ficar por aqui, né? Deixando um forte abraço, um beijo no coração de vocês, estudem, entendeu? Acho que temos que mostrar para esses caras que nós somos superiores intelectualmente a eles, né? E evidentemente politicamente, consequentemente, né? E é isso, pessoal. É o que eu tenho para dizer sobre o debate. Eu queria dar um ponto final nessa história, né? E eu fico por aqui, novamente, com um forte abraço e um beijo no coração de vocês.